Pessoal do oitavo ano aí, vamos lá. Né? Oitavo ano, página 7 lá da apostila do Sistema Cajamar de Ensino. Bom, o exercício 5 e o 6 que nós vamos resolver agora nessa aula, ele diz respeito ao produto da soma pela diferença de dois termos. Nós já fizemos exercícios do quadrado da soma de dois termos, né? Fizemos exercícios do quadrado da diferença de dois termos. Nessa aula nós vamos fazer exercícios do produto da soma pela diferença. Quem assistiu aí as outras aulas, né, pode pensar aqui, toda hora o professor falava, né, todo número ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Só que aqui nós não temos ele vezes ele. Aqui nós temos fatores diferentes nessa multiplicação. Tudo bem? Então aqui nós temos x mais 7 vezes x menos 7. Então são valores distintos. Tudo bem? Então, para se ter uma ideia, vamos supor que x seja 10. 10 mais 7, 17, vezes 10 menos 7, que é 3. Então, aqui ficaria 17 vezes 3. Tudo bem? Então, são valores distintos. Tudo bem? Então, aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Vamos resolvê-los. Né? Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, nós vamos fazer x vezes x ao quadrado. Tudo bem? Mais com menos, menos. X vezes 7, 7x. Multiplicamos tudo por x, agora vamos multiplicar tudo por 7. Mais com mais, mais 7 vezes x, 7x. Mais com menos, menos 7 vezes 7, 49. Agora, melhorando essa escrita aqui, né, que nós temos um polinômio com 4 termos, vamos ver como é que vai ficar. X ao quadrado. Eu devo 7x e tenho 7x, eu cancelo, né? Fica 0. Tudo bem? Fica x ao quadrado mais 0 menos 49. Melhorando, x ao quadrado menos 49. Ou seja, essa expressão, né, o produto da soma pela diferença de dois termos, me dá uma diferença de quadrados. Tudo bem? Note que o x elevado ao quadrado é um quadrado perfeito e o 49 é um quadrado perfeito, que é 7 vezes 7, né? Então aqui eu tenho um quadrado sendo tirado de outro quadrado. Eu tenho uma diferença de quadrados. Um quadrado menor sendo tirado de um quadrado maior que ele. Não sabemos quanto que vale x aqui nesse caso, mas se esse daqui está sendo tirado desse, é porque esse aqui é maior ou igual a esse. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui no item B. Note que nós temos, o produto da soma pela diferença de dois termos, 3A, 2B, 3A, 2B. Então, vamos lá. 3A vezes 3A, 9A ao quadrado. Conservo a base A e somos expoentes. A elevado a 1, A elevado a 1. Mais com menos, menos. 3A vezes 2B, 6AB. Tudo bem? Multipliquei tudo pelo 3A. Agora vou multiplicar tudo pelo 2B. Mais com mais. 2B vezes 3A, 6AB.
Como aqui é uma multiplicação, não importa se eu escrevo BA ou AB, tudo bem? Mais com menos, menos 2b vezes 2b, 4b ao quadrado. Escrevendo de forma mais simples, nós vamos ficar com 9a ao quadrado. Eu devo 6ab e tenho 6ab. Eu corto, né? Se cancela. E sobra o menos 4b ao quadrado. Nessa expressão aqui, eu só não coloquei esse zero aqui, tudo bem? Não há necessidade. Então, fica a diferença de 2 quadrados, porque aqui eu tenho 9a ao quadrado, que é um quadrado perfeito, menos 4b ao quadrado, que também é um quadrado perfeito, porque o 4 é quadrado perfeito, o b ao quadrado é quadrado perfeito, o 9 é quadrado perfeito e o a ao quadrado é quadrado perfeito. Então, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Essa diferença de 2 quadrados surge desta expressão aqui. Tudo bem? Agora aqui, mesma coisa, o produto da soma pela diferença de 2 termos iguais. Tudo bem? Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado, mais com menos, menos. A vezes raiz quadrada de 3, A raiz quadrada de 3. Multipliquei tudo pelo A. Agora, vou multiplicar tudo pela raiz de 3. Mais com mais, mais. Raiz quadrada de 3 vezes A raiz quadrada de 3. Mais com menos, menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tudo bem? Ah, professor, quando eu fiz, eu coloquei o quadrado fora da raiz. Não tem problema. Esse quadrado aqui ele pode ser tirado, transportado, né, para fora do radical, ou se ele estiver fora do radical, ser colocado dentro. Tudo bem? Não tem problema. Então, aqui vai ficar a ao quadrado. Eu devo a raiz de 3 e tenho a raiz de 3. Cancela. O que me sobra? Menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, por uma das propriedades da radiciação, quando o expoente do radicando é igual ao índice do radical, né, eu posso tirar a base do radicando para fora do radical. Tudo bem? Lembrando, quando aqui não aparece nenhum número, é porque aqui o índice é 2. Tudo bem? Então, ó, a raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Tudo bem? Então, fica a ao quadrado menos 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, essa diferença de quadrados aqui surge dessa expressão. Tudo bem? Então, vamos lá. A ao cubo vezes A ao cubo, A sexta. Propriedade da potenciação. Conservo a base e somo os expoentes, quando essas bases são iguais na multiplicação. Mais com mais, mais. A ao cubo vezes raiz de 2, A ao cubo, raiz quadrada de 2. Multipliquei tudo pelo A ao cubo. Agora vou multiplicar tudo pelo menos raiz de 2. Notem, pessoal, que não importa onde o menos aparece, se é no primeiro parênteses, se é no segundo, o resultado vai dar o mesmo. É o produto da soma pela diferença. Tudo bem? Agora vou multiplicar tudo pela raiz de 2. Menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes A ao cubo, A ao cubo, raiz de 2. Menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Agora eu coloquei o quadrado aqui fora. Tudo bem? Bom, o que sobra? A sexta. Eu tenho A ao cubo raiz de 2 e devo A ao cubo raiz de 2. Cancelo.
O que me sobra? A raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado. A raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo bem? Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Menos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui vai ficar a sexta menos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, pela propriedade que eu expliquei aqui, quando o expoente do radicando é igual ao índice do radical, a base do radicando sai do radical. Tudo bem? Eu só estiquei aqui um pouquinho para mostrar essa propriedade aqui, que o 2 pode ficar fora ou pode ficar dentro. Dá na mesma, tudo bem? Agora vamos para o exercício 6. O exercício 6 é o mesmo, né? A mesma ideia, né? Porque nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos lá. Utilizando a propriedade distributiva, 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x ao quadrado, utilizando a propriedade da potência, conserva a base e soma os expoentes, x à quarta. Tudo bem? Mais com mais, 2x ao quadrado vezes 1/5, fica 2x ao quadrado sobre 5. Tudo bem? Agora, vou multiplicar tudo pelo 1/5. Menos com mais, menos 1/5 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre 5, né? Menos com mais, menos 1/5 vezes 1/5, eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Vai ficar 1 sobre 25, ou menos 1/25avo, né? Então, vamos lá. Reescrevendo isso, nós vamos ficar com 4x à quarta. Eu tenho 2/5 de x ao quadrado e devo 2/5 de x ao quadrado. Cancelo, né? E o que me sobra? 1 sobre 25. Então, a diferença desses dois quadrados surgiu dessa expressão. Ela aparentemente parece ser uma expressão meio assustadora, mas não é. Tudo bem? Nesse caso aqui, no item B, nós temos o quadrado da diferença de dois termos, né? Aqui nós tínhamos o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. E todo número elevado ao quadrado, aqui sim nós vamos reescrevê-lo que é n. N ao cubo sobre 2 vezes 3m ao quadrado menos, vezes n, desculpa, menos n ao cubo sobre 2. Agora, aqui nós temos o produto de dois números iguais. Aqui não tem sinal de mais e aqui sinal de menos. Os dois é sinal de menos, porque nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Agora, fazendo a multiplicação, 3 vezes 3, 9. M ao quadrado vezes m ao quadrado, m à quarta. N vezes n, n ao quadrado. Então, essa expressão aqui, 3m ao quadrado, 3m ao quadrado n vezes 3m ao quadrado n vai dar 9m à quarta n ao quadrado. Mais com menos, menos. 3m ao quadrado, né? Ele vai reaparecer aqui. N vezes n ao cubo, n à quarta. Tudo isso sobre 2. Multipliquei tudo por 3m ao quadrado n. Agora eu vou multiplicar tudo por essa fração aqui. Menos com mais,
menos. N ao cubo vezes n vai dar n à quarta. Então, eu repito o 3m ao quadrado, n à quarta, sobre 2. Menos com menos, mais n ao cubo vezes n ao cubo, n à sexta. 2 vezes 2, 4. Agora, escrevendo melhor esse daqui, acabei esquecendo aqui de empurrar um pouco a folha, então aqui ficou, ó, 3m ao quadrado vezes 3m ao quadrado, 9m à quarta. N vezes n, n ao quadrado. 3m ao quadrado, eu repeti, porque aqui não tem m. N vezes n ao cubo, n à quarta. Tudo isso sobre 2. Multipliquei tudo pelo 3m. Agora, multiplicando por essa fração, n ao cubo sobre 2. Menos com mais, menos. N ao cubo vezes n, n à quarta. O 3m, eu repito. Tudo isso sobre 2. Aqui vai ficar n ao cubo vezes n ao cubo, n à sexta. Tudo bem? Conserva a base e somos expoentes. E 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Então, aqui, agora, melhorando a escrita, vai ficar m, 9m à quarta, n ao quadrado. Eu devo 3 vezes isso e devo 3 vezes isso. Nós vamos ter dever 6m ao quadrado, n à quarta, sobre 2, mais n à sexta, sobre 4. Notem que esse 6 aqui dá para simplificar com esse 2. Então, vai ficar, né? Vai ficar aqui 9m à quarta, n ao quadrado, menos 6 dividido por 2, 3m ao quadrado, n à quarta, mais n à sexta, sobre 4. Esse trinômio aqui parte desse quadrado aqui. E é isso, pessoal. O resultado dos resultados dos exercícios 5 e 6. Grande